Bom, nós vamos continuar o nosso papo sobre os documentos, as intuições do Vaticano II. E hoje nós vamos falar sobre a Dei Verbum. A Dei Verbum é uma constituição dogmática, ou seja, não dá para desprezar, ela é um documento do magistério oficial, embora não tenha infalibilidade, mas nem tudo que do magistério tem infalibilidade, só aquilo que o Papa declara como infalível e a partir de uma certa metodologia. Então veja, a Igreja declarou a Dei Verbum através de 2.400 bispos do mundo todo, e o Papa e o Espírito Santo, claro, com os observadores e tudo. Quais são as coisas que a gente deve pensar na Dei Verbum? Bom, quando a gente fala desse documento, eu gostaria que você lesse, eu vou deixar o link embaixo aqui, para que você possa pegar no site do Vaticano, o documento oficial, em português, tudo direitinho, para que não tenha dúvida sobre tradução ou qualquer coisa assim. Leia, por favor, esse documento se você puder, senta a bunda na cadeira e lê um pouquinho, isso não é complicado demais, não. Esse documento fala sobre a Palavra de Deus. Então vamos lá, quais são as intuições desse documento? A primeira intuição que a gente tem que pensar é que a revelação não é um catálogo de verdades que eu posso folhear e tal, como um menu, assim, ó, isso é verdade e tal. Não, a Palavra de Deus, ela é uma metodologia, ela é uma metodologia pedagógica, um método pedagógico de Deus para com a humanidade. Então, Deus vai se revelando. Isso já é uma revolução na interpretação da Palavra de Deus, porque ela vem do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, antes do Verbo se encarnar, ele já existia, ele já existia em Deus, na eternidade, e ele já estava se revelando ao homem. Então, todo o Antigo Testamento é um diálogo entre luzes e sombras, onde Deus vai revelando ao homem na capacidade que o homem tem de aprender as coisas. Mas a luz melhor da revelação está no Novo Testamento, tá? Outra coisa que a Dei Verbum fala é que a tradição e a Sagrada Escritura, elas não estão em concorrência, como os nossos irmãos protestantes às vezes dizem, como alguns dos nossos irmãos dizem, mas elas vêm todas de uma mesma fonte, que é Deus se revelando. Então, a Sagrada Escritura vai se formando pela tradição das comunidades que vão dizendo, isso de fato é palavra de Deus. E a partir da tradição, a Escritura se forma. Então, não existe uma concorrência de uma coisa com a outra. Outro lado interessantíssimo desse texto da Dei Verbum é que a interpretação da Palavra de Deus é uma interpretação comunitária. Não é uma interpretação individualista, mas é uma interpretação entre eu, a minha comunidade e o Espírito Santo, e que envolve também o magistério, envolve também os bispos e o Papa. Ou seja, a interpretação não é só uma interpretação da minha parte, mas de toda a comunidade, e aí o Espírito Santo vai revelando a interpretação correta da Palavra de Deus. Uma coisa interessante que está no texto da Dei Verbum é que os especialistas, exegetas, cientistas, linguistas, arqueólogos, historiadores, eles são todos cientistas, mas estão a serviço do povo de Deus. Ou seja, toda essa ciência que envolve a Bíblia é uma boa ciência, uma boa coisa, mas tem que ser colocada a serviço. Ela está a serviço do povo de Deus. E o povo de Deus é, de fato, a finalidade pela qual todas essas pessoas existem. No número 25 e no número 12 da Dei Verbum, ele vai mostrar com palavras diferentes que a Escritura é fruto de um diálogo entre Deus e a humanidade. Ora, se existe diálogo, existe escuta e existe momento de fala. Então, Deus fala e escuta a humanidade escuta a palavra de Deus e fala também. Então, esse diálogo tem que existir e tem que ser comunitário, não tem que ser apenas pessoal. Pessoal também, mas tem que ser comunitário. Depois, uma genialidade desse texto é colocar a Escritura à disposição. Então, veja, durante séculos, porque era caro,
fazer uma Bíblia, escrever uma Bíblia, copiar uma Bíblia, era trabalho de meses e meses de um copista, né, de anos às vezes de um copista. A palavra de Deus agora ela é colocada à disposição, a partir do Concílio Vaticano II, à disposição do povo de Deus, para ser lido e para ser proclamado. Então, o povo de Deus vai mudar a liturgia justamente para dar mais espaço à palavra de Deus para ser proclamada. Tá? Então, colocar a palavra de Deus à disposição na liturgia e na leitura individual e comunitária é uma genialidade impressionante desse texto. Veja, por exemplo, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, os grupos de oração, eles colocaram essa palavra de Deus na mão do povo. Claro que a gente tem que ter uma interpretação não só individualista, mas também comunitária. Mas isso vai colocando na mão do povo as coisas. Eu, por exemplo, quando era adolescente, minha comunidade, que era uma paróquia tradicional, ela tinha grupos que a gente chamava de anda, que eram grupos que iam andando nas casas, trocando as casas, onde a gente lia a palavra de Deus e fazia uma interpretação pessoal, comunitária ou familiar dessa palavra. Às vezes tinha um sacerdote, às vezes não tinha um sacerdote, tanto fazia, a gente continuava a ler e a interpretar a palavra de Deus nas casas. Então, veja, já é a partir desse documento, a Dei Verbum, que a igreja vai colocando na mão do povo de Deus a Bíblia para ser interpretada de forma comunitária, rezada de forma comunitária. Por exemplo, a Lectio Divina, que está tanto em moda na espiritualidade hoje em dia, ela é uma maneira, um fruto desse texto da Dei Verbum. Não se esqueça disso. Quando a gente fala do Antigo e o Novo Testamento como pedagogia de Deus, nós incluímos aqui um núcleo, então, que é mais forte, que é mais luminoso, vamos dizer assim, que é o Novo Testamento e são os Evangelhos. Então, o núcleo mais luminoso da revelação está em Jesus Cristo. Então, nós temos um foco aqui na revelação e as outras coisas da Bíblia, elas estão iluminadas, mas elas não fazem parte do foco principal, que é Jesus e os Evangelhos, que narram a vida, as ações e a doutrina de Jesus. Última coisa que eu acho que é genialidade, que a gente precisa lembrar desse texto da Dei Verbum, é que os especialistas de Bíblia, que devem levar em conta toda a ciência, estão a serviço do povo de Deus, a pastoral. Ou seja, o texto diz que a ciência e a pastoral, elas têm que andar juntas, né? Não podem ter uma concorrência. Então, ciência e pastoral vão juntas. Bíblia e povo de Deus vão juntos. Tradição e Sagrada Escritura vão juntos. Ela junta isso tudo para que a gente possa ter, de fato, uma compreensão global, católica, vamos dizer assim, no sentido de geral do termo, integral do termo. Católico quer dizer universal, integral, geral. Então, nesse sentido, a Dei Verbum dá uma interpretação muito católica da palavra de Deus e da tradição. Quero deixar aqui, se você chegou até aqui, quero deixar para você, leia no link aqui embaixo, dá uma olhada como a igreja pensa a palavra de Deus. Se você é catequista, se você é evangelizador, se você é agente de pastoral, se você é membro da comunidade, entenda e leia a Dei Verbum para entender e não ficar só de ouvir falar, porque o Vaticano II, porque não sei o quê, acabou com a igreja. Leia os textos, entenda os textos, deguste esses textos, esses passos que o Vaticano II foi dando. Vale a pena você ler e meditar. Leia, por favor, deixe seu like, e se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo para que outra pessoa possa entender melhor a genialidade desse texto do Vaticano II na nossa vida e na vida da igreja.